Que para ti inicie e para ti termine todas as coisas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver vendo este vídeo, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Este é o canal O Semeador. Eu sou Jack Souza e eu não me apresentei direito no outro vídeo, não apresentei direito o canal, não apresentei direito nada, não pedi para curtir, não pedi para se inscrever, para deixar o gostei, não pedi nada disso. Que péssimo apresentador, que péssimo pregador eu sou no YouTube, no caso. Eu quero te dizer então, meu querido, que meu nome é Jonathan. Mas eu sou conhecido como Jack. Aqui na região, eu moro na região de Joinville, exatamente isso, Santa Catarina, aqui no sul do país. Eu tenho 24 anos neste momento e eu faço faculdade de Teologia pelo Centro Universitário Internacional. Eu também cursei administração, cursei logística, fiz outras coisas. Eu escrevo livros, eu trabalho com imóveis também, faço várias coisas, né? E o que eu mais amo fazer, às vezes eu travo, às vezes a palavra não sai, mas o que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus. E o que eu mais amo fazer também é brincar, sorrir, ser alegre, brincalhão. Então, eu acho que essas coisas todas juntas dá um ótimo vídeo, dá um ótimo canal, misturando todas essas coisas. Teologia, palavra de Deus, vida nova e espontaneidade, alegria, diversão, né? Brincadeira. Claro, tudo dentro do limite, tudo dentro da palavra de Deus. E, como nós estamos fazendo um seminário de vida, eu não expliquei direito para você o que é um seminário de vida. A palavra seminário, parece o quê? Vai virar padre? Não, relaxa, não é isso. A palavra seminário significa sementeira, ou seja, jogar a semente, onde se planta a semente. Num seminário se planta a semente. A semente do quê? Da palavra de Deus. E o nome desse canal é o quê? O Semeador, aquele que joga a semente. Aquele que joga a semente, que é a palavra de Deus, e faz nascer e reinar faz nascer e crescer e brotar no seu coração o reino de Deus. É isso aí. Bom, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, o seminário de vida no Espírito Santo acontece sempre no movimento da Igreja Católica, chamado Renovação Carismática Católica. E claro, pode acontecer também em outros movimentos. São temas que são chamados de querigmas. O que é um querigma? O que é um querigma? Querigma é um anúncio, significa anunciar. E o que é anunciar o quê? O Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho, na Bíblia, são os livros que contam a história de Jesus. E a palavra Evangelho significa boa nova. Boa nova, não é Antártica e Nova Skin, não. Não é isso. Esquece essa coisa. Boa nova, ou seja, uma novidade boa, que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que elas precisam de salvação. As pessoas não sabem que o espírito delas anseia por Deus. As pessoas não sabem que o pecado nos afasta de Deus. As pessoas não sabem que Deus criou o mundo, o céu e a terra e nos deu por amor o seu Filho. E essa é a boa nova que é anunciada no seminário de vida, nos 7 temas. E o segundo tema é pecado. A gente segue esse tema por quê? O primeiro tema é o amor de Deus. Que você precisa saber que Deus te ama, mas o pecado te afasta de Deus. Mas o que é pecado? O que é pecado? Bem simples, você pensa, pecado é aquilo que Deus não gosta. Exatamente isso. Exatamente isso. Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Pecado é aquilo que te afasta de Deus. Pecado é errar o alvo. Quando a gente peca, a gente erra o alvo. E aí vai muito daquilo que a gente falou no outro vídeo, no primeiro vídeo sobre o amor de Deus. O nosso coração busca um alvo. Ele busca esse alvo que é Deus. E ele quer preencher esse vazio com o quê? Com Deus. E ele tem vontade, ele tem necessidade de preencher esse vazio com Deus. E ele busca algo para preencher. Mas às vezes ele buscando esse algo para preencher, ele não sabe. Por isso precisa ser anunciado a ele a boa nova. Ele não sabe que é Deus que vai preencher. Então o que ele faz? Opa, uma cervejinha. Opa, vou encher aqui com o que mesmo aqui? Uma baladinha. Opa, droga. Opa, sexo desregrado. Opa, isso. Opa, aquilo. Erra o alvo, que é Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. E isso que nós vamos ver hoje, o quanto o pecado nos afasta de Deus. O quanto o pecado nos
deixa longe da graça de Deus. E aí a palavra de Deus que eu vou ler com você, você que já tirou o mofo da sua palavra, e eu acho que durante esse tempo aí, desde o primeiro vídeo até o segundo, né? Você deu uma lidinha, olhou assim, que é grande, que tem mais de 1000 páginas, que tem bastante página, demora muito para ler, que as palavras são meio difíceis de entender, que as histórias se passam há 2000 anos atrás, e que não é assim um livro escrito aí por J.K. Rowling, não é um livro escrito assim por como se diz aí, esses escritores modernos cheios de detalhes e coisas. Ele é bem rápido. Jesus foi lá, Jesus voltou. Jesus foi lá, Jesus voltou, Jesus fez isso, Jesus subiu, Jesus disse. Ela é bem prática. E só conta a história. Não tem detalhes, não demonstra os sentimentos. Ela é bem simples. Por exemplo, estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra. É só a descrição dos fatos. Mas claro, existem outros livros poéticos, proféticos, existem livros cânticos, salmos, que são os poéticos, né? Livros proféticos que dizem o que são a palavra de Deus revelada ao povo, contando aquilo que iria acontecer, que o povo deveria ouvir. Existem vários outros tipos de livros, né? No Novo Testamento, cartas exortativas, ou seja, cartas que chamam a atenção daqueles povos que estavam aprendendo sobre Jesus, né? Escritas por Paulo, escritas por Pedro, por João, por Tiago, por outros apóstolos que também escreveram cartas. E esta Bíblia, esta palavra de Deus, você vai abrir comigo lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Esta palavra é tudo que você precisa. Aí eu vou ler para você então. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Você que é o cristão RB, ruim de Bíblia, também pode ser. No final desse seminário, eu quero que você saia dele um cristão BB, bom de Bíblia. E se você é um cristão SB, sem Bíblia, corre atrás de uma. Vamos lá, cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando ao seu derredor. Estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-se realizar por várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo. Jesus olhou nos olhos de um paralítico e disse o quê? Levanta-te e anda. Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, olhou para o paralítico: eu te ordeno, levanta-te e anda. Levantou ele, tomando o seu leito, e vai para a tua casa. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante levantou-se ele à vista de todos, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. E tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da nossa, da minha, da sua, da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, meu querido, olha só que palavra forte, que palavra maravilhosa que Deus te trouxe aqui hoje a ouvir. Eu vou chegar bem pertinho de você e vou olhar nos seus olhos e vou dizer para você. Talvez você não tenha entendido o contexto geral dessa história. Jesus estava na sua casa.
Ele morava na cidade de Cafarnaum. Jesus estava na sua casa. Imagina só, a casa de Jesus, mano. Todo mundo sabia que ele curava pessoas, que ele falava palavras que todo mundo ficava, olha só que maravilha. Era a casa desse mestre. E aí estava o quê? Cheia. As portas, as janelas, todo mundo dentro de casa, não tinha espaço. E aí vieram 4 pessoas. Eu te pergunto, será que você faria o que essas 4 pessoas fizeram? 4 pessoas, meu amigo, minha amiga. Eles vieram com um paralítico carregando numa maca. 4 amigos carregando um paralítico numa maca. Imagina quanto tempo esses amigos carregavam aquele paralítico naquela maca. Até encontrarem Jesus. Ah, essa é a casa de Jesus. E eles levaram o amigo a Jesus. Olha só que coisa mais linda. Só que eles não conseguiram entrar pela porta, nem entrar pela janela, e ninguém dava espaço para eles, a casa estava lotada, não tinha como eles entrarem com uma maca. O que eles fizeram? Você faria isso pelos seus amigos? Eles pegaram aquele paralítico na maca, ergueram ele em cima da casa de Jesus e subiram pelo telhado, tiraram as telhas, desceram ele no meio do povo, colocaram ele de frente para Jesus. E Jesus viu o tamanho da fé daqueles homens que sabiam que ele precisava de Jesus. Sabiam que ele precisava. E ele olhou nos olhos do paralítico. Aí você pensa, ele vai falar para o paralítico, levanta-te e anda. Era isso que o paralítico precisava. Ele era paralítico, ele não podia andar. Ele precisava do quê? Ser curado da paralisia. E ele foi. Só que Jesus curou a paralisia do seu coração primeiro. Jesus olhou no fundo do grão do zóio dele e disse para ele, teus pecados te são perdoados. Olha só que magnífico. Ele precisava ser curado o quê? Física, ele não se mexia, ele era um paralítico. Mas antes ele precisava caminhar para Jesus com seu coração do que suas pernas. Porque suas pernas, ele não precisava, ele tinha 4 amigos que levaram ele até Jesus. Mas ele precisava que o seu coração, cheio de pecado, cheio de mágoa, fosse curado. E Jesus disse, toma essa cura. Teus pecados te são perdoados. Naquela hora, aquele homem, mesmo paralítico, foi curado. Olha como Jesus dá mais importância para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração, do que para o nosso corpo. Mas ele é tão misericordioso que ele ainda curou o corpo daquele paralítico, para mostrar que ele era Deus. E ele podia, sim, perdoar os pecados. Olha lá ele de novo lá. Ele era misericordioso. E ele mostrou o quanto nós precisamos que os nossos pecados sejam perdoados. Porque os nossos pecados nos fazem paralíticos, irmão e irmã. O pecado nos faz paralítico, parado, não se move para frente, não se move para Deus. É parado, se movendo para trás, indo para trás, caminhando para trás. Olha lá esse Jesus amado. Foi por você que ele morreu na cruz, para que os teus e os meus pecados fossem perdoados. Entende isso? Olha só essa palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia, meu amigo, minha amiga? É que nós achamos que nós somos deuses. Que nós não precisamos de Deus. Este é o problema. E os jovens têm o problema do achismo. São os caras que acham que são dono de tudo, que podem tudo, que nada vai acontecer, que nada vai ter consequência. Na cabeça do jovem nada tem consequência. Não existe consequência para os seus erros, para as suas falhas. Eles nunca pensam na consequência do que eles fazem. E não adianta dizer para o jovem, ó, isso não faz isso porque vai dar isso. Ele não vai pensar na consequência. Na hora ele vai pensar no prazer, no ato, no erro. E comete. E o fato do achismo, quando eu digo isso, eu quero dizer que o jovem pensa demais e acha que ele é o dono da verdade. E não é só jovem não, muito adulto é assim também. Ah, eu acho que tomar cerveja lá não é pecado não. Ah, eu acho que ir para as baladas por aí, pegar mulherada, não é pecado não. Deus permite, Jesus ia para as festas. Jesus transformou água em vinho. Olha, na minha opinião, isso não é errado. Meu querido, minha querida, quem diz que você tem
O que te dá o poder de ter a tua opinião maior do que a de Deus? A palavra de Deus é bem detalhada. Ela diz aqui o que é pecado, o que não é. Ela diz o que é errado, o que é certo. Ela diz o que Deus quer, o que Deus não quer. Ela demonstra a vontade de Deus. E Deus te dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode pecar, fazer o que você quiser. O problema é seu. A sua vida vai ficar longe de Deus. Você sabe, a consequência do pecado é a morte. Ou seja, não a morte só física, como pode acontecer, mas a morte espiritual. O seu espírito estará morto, longe de Deus. Mas Deus ressuscita ele se você tiver a coragem de dar o primeiro passo. A coragem de sair do seu conforto,